todos. Que a paz do Cristo esteja nessa casa, em nossos corações e nossos pensamentos. É uma alegria estar de volta à casa, depois de algum tempo, estando com os amigos, reencontrando os amigos, recebendo um pouco dessa energia e nos dando ânimo para que a gente possa continuar na nossa tarefa, no nosso trabalho. Quando a gente recebeu o convite para fazer o estudo, eu propus o tema, nós propomos o tema. A gente fala assim, o que seria um tema não tão complicado, e depois eu me arrependi amargamente, porque é um tema complicado. A gente vai falar sobre o adultério, né? O adultério é um problema muito antigo, tão sério, que ele é um dos mandamentos. Em algumas obras, em algumas traduções da Bíblia, a gente vai encontrar ele como sendo o 6º mandamento, em outras sendo o 7º. Em algumas obras está colocado: não cometereis adultério, em outras, não adulterarás. E aí, quando você vai pesquisar a respeito desse tema, a gente vai ver que na dinâmica judaica, o termo adultério ele tem uma conexão com a questão da idolatria. Então, adulterar seria conduzir o ser humano ao desvio do original, para se dar atenção ao outro que não seja o original. E esse conceito não está muito claro, mas ele assim, é subentendido nessa questão. Muito interessante essa passagem quando ele diz que é o desvio do original. E aí, se a gente pegar esse sentido da questão do adultério, a gente vai ver que se enquadra em muitas coisas na nossa vida. Então, todas as traduções, todos os sinônimos do adulterar, vai fazer sentido com relação a isso. Porque, na acepção usual da palavra adultério seria a transgressão do compromisso de fidelidade conjugal mutuamente assumido, né? Mas também no dicionário tem esse sentido de alterar, corromper, deturpar. Então, quando nós usamos essa acepção, nós temos vários sinônimos, e Jesus vai empregar isso em diversas passagens do Evangelho. Mas todos esses significados, eles têm o sentido de perda de foco, ou seja, eu desvio minha atenção de um ponto e me fixo em outro. E a gente vai ver esse sentido que Jesus coloca numa passagem de Marcos, que ele diz assim: porque qualquer um que se envergonhar de mim e de minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. O que Jesus quis dizer com geração adúltera e pecadora? É aquela geração corrompida. Não é o sentido da transgressão matrimonial, né? É adulterar, é estar corrompendo aquela relação, aquele compromisso. E vamos continuar, porque era muito interessante essa passagem, não adulterarás, porque se nós observarmos os 10 mandamentos, eles vêm seguindo numa certa sequência. Não adulterarás. O 9º mandamento vai dizer assim: não desejarás a mulher do próximo. E a gente pensa assim, mas por que não desejar a mulher do próximo? Por que especificamente para o homem? E aí o 10º mandamento ele vai explicar o 9º, quando ele diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem todas as coisas a que ele pertencer. Então a gente vai descobrir o seguinte, que os mandamentos eles são machistas, porque eram focados muito para o homem.
E nesses dois mandamentos a gente vai entender que a mulher era como se fosse propriedade do marido. Por isso vem essas colocações. E o não adulterarás, ele vem muito falando para o homem. Porque se a mulher cometesse adultério, era a morte certa, né? Era um alerta para que o homem não cometesse isso. Por quê? Porque o povo hebreu, ele adquiriu esse vício, não vício, de constantemente cometer o adultério, trair a esposa ou simplesmente abandoná-la, sem critério nenhum, porque acabou se tornando um costume do povo hebreu. Mas não era isso que Deus queria. Não era isso. Era uma religião que se denominava monoteísta, então precisava haver um controle. E Moisés tentou colocar este controle nas suas leis. Então a gente vai ver em Deuteronômio, capítulo 24, o seguinte texto: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, fará uma carta de divórcio e lhe dará na mão e a despedirá de sua casa. A carta de divórcio é a carta de, como Jesus fala, né? Tem outro nome que está colocado no Evangelho. Fará uma carta de divórcio se encontrar algo vergonhoso. O que seria esse algo vergonhoso? Aí você já imagina todo tipo de situação. O homem chega, olha para a mulher e fala assim: o que é isso no seu rosto? Ela fala assim: uma espinha. Que coisa vergonhosa, toma aqui a carta de divórcio. Aí você vai dizer assim: ah, mas isso era naquela época, hoje não acontece isso, né? As coisas mudaram. Estava conversando com um amigo, ele falou assim: estou separando a minha mulher. Aí eu falei assim: separando? Mas assim? Vocês pareciam viver tão bem? Aí ele falou assim: por que razão você está se separando? Aí ele diz assim: ela não sabe arrumar uma casa. Ou você vai ouvir assim: por que vocês estão separando? Incompatibilidade de gênios, acabou o amor, etc, etc. Cada um de nós às vezes até sabe de uma situação dessa, alguma razão para que isso aconteça, né? Então, por quê? Continua sendo a mesma lei do tempo de Moisés, continua sendo a mesma coisa. Então eu acabo um relacionamento por coisas sem sentido. Mas qual a causa dessas razões? O que leva as pessoas a abrirem mão de um relacionamento por coisas tão banais? Quando houve o processo de desencarne do meu pai, eu não tinha condição de dirigir. E aí uma amiga falou assim: não, eu vou contigo. Aí ela foi, levou um carro, né, foi até a minha casa para pegar minha esposa e irmos para o cemitério resolver toda a documentação. Aí no caminho ela estava falando assim, era uma amiga de trabalho, uma pessoa que eu tenho grande admiração, grande carinho. Ela falava assim: não aguento mais o meu marido. Isso, eles estavam casados há meses. Não aguento mais o meu marido. Eu falei: por quê? Ah, porque ele é filho único, tem suas manias, e eu não suporto as manias dele. Não dá mais. Aí a gente falou assim: vocês estão começando um relacionamento juntos. Cada um traz o que sabe, o que conhece, e as duas peças acabam se juntando. Então vai haver atrito, isso é óbvio. Tenha paciência, dê um tempo. E esse fato tem mais ou menos 24 anos. E eles estão casados até hoje, né? Eles estão casados até hoje. Os fariseus quiseram contestar Jesus numa passagem. Então eles perguntam assim: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo?
baseado na fala de Moisés. E aí Jesus responde: não lestes que o Pai os fez desde o princípio homem e mulher, e ordenou: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. E vamos ter a afirmação disso no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: é contrária à lei da natureza, o casamento? E os Espíritos vão responder: é um progresso na marcha da humanidade. E aí Kardec insiste: e se o casamento fosse extinto? E os Espíritos respondem: seria um regresso à vida dos animais. Por quê? Por que Jesus disse isso? E por que os Espíritos disseram isso? Porque o casamento ele está baseado em leis divinas, lei de sociedade, reprodução, conservação e na lei de justiça, de amor e caridade, as principais. Mas ela também encontra as suas vertentes nos outros ensinamentos. E aí os fariseus continuam questionando: mas por que Moisés mandou dar uma carta de divórcio e repudiá-la? E aí a resposta do mestre: pela dureza dos vossos corações. Moisés permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o início. Eu, porém, vos digo que qualquer um que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. Por que Jesus quis dizer não foi assim desde o princípio? E a gente vai entender que desde o início do homem sobre a terra, né? Então a referência vai até Adão, ocorria a questão da fidelidade. O homem não questionava a separar-se da sua mulher. Por quê? Porque o casamento é um compromisso assumido perante Deus, que não pode ficar à mercê de nossos caprichos. E mais interessante é a continuação desse texto que não está no Evangelho. Os discípulos viram para Jesus e dizem assim: se tal é a condição do homem, ou seja, só posso separar se houver o adultério, se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Então falou: olha, se é para ficar com ela até o fim da vida e não puder repudiar de alguma forma, para que eu caso? E aí Jesus responde a eles: nem todos são capazes de entender isso, mas somente aqueles a quem é concedido. E aí a gente vai fazer algumas perguntas. E aí os casais vão tentar mentalizar e responder essas perguntas. Alguém escolheu o cônjuge por mim? Eu fui forçado a casar? Que razões determinaram que eu escolhesse aquela pessoa para viver comigo uma vida inteira? Nós pensamos nas consequências desse ato? Com certeza não. Com certeza não. Por quê? Somos imediatistas. Nós somos imediatistas. E aí, por conta desse imediatismo, né? Muitas vezes o homem pensa assim: o homem ou a mulher, não quero ficar solteiro, não quero morrer solteiro, então o primeiro que aparecer eu vou pegar, né? Vou casar, para não ficar sozinho. E aí eu estou pensando no agora, mas não penso lá na frente. E aí, por conta desse imediatismo, entra a questão do adultério, que é um tema muito complexo e muito vasto, que tem uma série de fatores, que podem ser de ordem psicológica, sociológica, fatores do indivíduo que adultera, da vítima, tem fatores de ordem sexual, questão emocional e da própria dinâmica do casal, que vão empurrar esse indivíduo para o adultério. E é tão complexa a situação que você pode ter o seguinte exemplo: imagina um casal e um deles decide por conta própria fazer abstinência sexual, porque não se interessa mais, porque não vê mais necessidade, mas o outro
Ao outro é imposta uma vida de castidade para a qual ele não está preparado. Então ele vai buscar fora do lar o que não encontra dentro de casa. Não estamos querendo dizer com isso que estamos concordando, defendendo ou justificando essa postura, mas se explica por conta da constituição emocional de cada um, porque eu posso não estar preparado para viver uma vida de abstinência sexual. Então o que eu faço? Já que o parceiro não quer, eu vou fora. E nós não podemos julgar ou condenar qualquer um desses atos, porque quando a gente lembra da passagem do Evangelho, onde é levado a Jesus a mulher que adulterou, o que Jesus diz para ela? Jesus a condena? Não. Ele pergunta: alguém te condenou? E ela fala: não, nem eu. Então vá, siga o teu caminho. E Emmanuel vai dizer que o adultério é de corresponsabilidade na dinâmica conjugal. Corresponsabilidade. Ou seja, ambos têm a sua parcela de culpa neste fato. E ele ainda vai dizer no livro Pão Nosso: um não cai sem o outro. Então, se um caiu, é porque o outro colaborou de alguma forma para que isso acontecesse. Mas ele frisa: nem sempre há uma parcela pequena onde existe um único responsável, mas na maior parte das vezes os dois são responsáveis pelo adultério. E não podemos esquecer do componente reencarnatório, né? Então vamos ter o seguinte contexto: vamos ter espíritos que tiveram vivências muito felizes, foram casados por diversas encarnações. Como assim casados por diversas encarnações? Vocês acham que vocês vão resolver os problemas numa só? Provavelmente não. E nem vem com o papo de tolerar, porque também não adianta. Se tolerar, vai voltar com ele para aprender a amar. Então você não aprende a amar numa encarnação. Quantas encarnações? 3, 4, 10, depende. Porque toda encarnação, todo processo reencarnatório e todo casamento, ele é resgate de erros que um cometeu com o outro, né? Vai ver inimigos, um tirou a vida do outro, agora para se acertar vem como marido e mulher, né? Então, depois de tantas experiências juntos, eles têm aquela coisa, começa a desenvolver aquele amor. E aí o que acontece? Cada um vai para novas experiências, né? Reencarnam e cada um vai tentar reconciliar com o outro, mas no meio do caminho eles se encontram e querem reviver aquele amor de outrora, mas a situação que estão passando os impede de vivenciar aquele afeto novamente, inclusive de ordem sexual, obrigando-os a se conter. E aí a grande vivência, né, dessas experiências. Se eu tive um relacionamento com alguém, uma companheira, por muitas encarnações, e a reencontro, como vai ser esse amor? Não pode ser o amor do casamento, tem que ser algo muito maior. Então esse amor atinge um novo patamar. São aquelas pessoas que encontramos na nossa vida, que temos uma grande afeição, que você fica pensando assim: por que eu escolhi a minha esposa e não escolhi aquela? Porque aquela você já se reajustou, né? Aquele companheiro, aquela companheira, eu já consegui entender o que é o amor. Então esse amor atinge um outro patamar. Eu não preciso mais da experiência carnal. É uma coisa de espírito, é uma coisa de alma. E a gente vai ver Manuel Filomeno no livro Encontros com a Vida, e ele vai ter um texto muito interessante sobre essa questão do adultério. Manuel Filomeno vai dizer que toda a nossa programação, tanto intelectualmente ou moralmente, são feitas no plano espiritual. Então,
nós fazemos a nossa programação toda no plano espiritual. Mas, se toda a programação do plano espiritual ocorresse de acordo com o que foi feito, nós seríamos robôs. Mas nós temos o quê? Toda uma bagagem de vivência de outras encarnações e temos o livre-arbítrio. Então, isso colabora nesse processo. E essas afinidades emocionais vão alterar os relacionamentos, embora não se modifiquem os objetivos da encarnação. Né? Então, por exemplo, vai seguir de acordo com o roteiro? Depende. Né? Às vezes eu vou fazer um caminho mais longo para chegar no ponto onde eu poderia ir por linha reta. E nesse contorno que eu vou fazendo, eu vou encontrando dificuldades, vou encontrando empecilhos, né, que são os vícios aos quais nós estamos ligados. E os vícios morais vão aparecer ante os estímulos da convivência, precipitando condutas ou postergando. Então, às vezes eu posso cair nessa questão sexual, que talvez eu não estivesse preparado, mas eu escolhi um outro caminho. Como efeito da precipitação moral ou da imaturidade emocional. Então vamos dar um exemplo. No plano espiritual, o fulaninho, não vou dar nome, foi programado, disseram para fulaninho, olha só, você vai reencarnar, vai ter essas oportunidades, você vai encontrar a fulaninha, vai se casar com ela para o seu reajuste, para aquele fechamento com chave de ouro. Vocês já voltaram outras vezes, vocês já estão quase não precisando mais voltar como marido e mulher. Então vocês vão e vão se encontrar. Beleza. Reencarnam, né? Estava tudo caminhando até que o fulaninho encontra Beltraninha. E aí naquele arrombo se casa. Só que não era essa a programação. Não era. Mas, já que aconteceu, tudo vai se decorrer de acordo com essa mudança de rota que foi planejada. E aí mais à frente, às vezes não dá certo, às vezes ocorre aquela incompatibilidade, aí se desgasta um relacionamento, que a gente vai ver por quê. Aí o fulaninho encontra a fulaninha. E aí vai acontecer aquilo, né? Vai acontecer aquela série de coisas que a gente está acostumado a ver, né? Como estava com um companheiro falando certa vez, dizendo assim, que nas novelas, né, quando a gente vê a novela, a mulher é sempre aquele bicho ruim, né? Vive mal-humorada, vive dando bronca, e a amante é sempre a boazinha, né? Ou seja, incentivando a esse tipo de situação, né? É aquela que respeita, é aquela que entende, e a esposa sempre é megera. E Manuel Filomeno continua dizendo que, como ocorre com as uniões conjugais, muitas em que se predomina o impulso sexual, então às vezes as pessoas se casam ou se relacionam única e exclusivamente pela questão sexual, e a gente pode acrescentar dinheiro, poder, beleza, né? Então estava programado para um casamento, aí a menina mais bonita da escola me dá bola, aí eu vou namorar, óbvio, né? Eu quero que todos morram de inveja de mim, aí se casa com ela, para que os amigos fiquem com inveja que ele casou com a menina mais bonita da escola. Mas o que vai acontecer depois disso? E esses impulsos, em detrimento dos sentimentos profundos, vão gerar problemas, situações lamentáveis que não foram programadas, porque o instinto sobrepõe a razão e o indivíduo se torna impulsivo, não vai ter controle emocional e deixa-se arrastar, né? Deixa a vida me levar, dando lugar a ocorrências desastrosas. E aí vou precisar de mais encarnações para poder resgatar esses erros que eu cometi agora. E o instinto
nos faz acreditar que nós estamos fazendo está certo, quando não são. E quando dá errado, a culpa foi do terceiro lá que ficou agorando. Nunca é minha. A responsabilidade nunca é minha, é sempre do outro. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, tem um capítulo interessante que ele vai colocar dois temas muito que podem parecer que um não tem nada a ver com o outro, mas que são profundamente interligados. No capítulo ele coloca como título adultério e prostituição. Então a prostituição está muito ligada à questão do adultério, né? Muitos acham que não é problema, porque eu estou pagando, é como se fosse um serviço. Muitos espíritas inclusive pensam dessa forma: eu não tenho envolvimento emocional, então não é traição, não é adultério, porque eu estou pagando por um serviço, então não precisa. E a sociedade ainda colabora, ela é condescendente com esse tipo de situação e vai reduzir o ser humano a um animal. Então muitas vezes a gente tem uma história que aconteceu, né, no lugar que eu trabalhava. A gente trabalhava em turno, né? Então tinha aquela questão do revezamento. E aí às vezes eu precisava faltar um dia. O que eu fazia? Emendava um dia. Então a gente trabalhava 8, trabalhava 16 horas. E aí tem um companheiro que fazia muito essas trocas, né? Aí um dia ele discutindo com a mulher dizendo também que ele estava traindo, que ele estava não sei o que. Ele falou assim: não estou traindo, não sei o que. Quer ver como é que você está traindo? Aí pegou o telefone e ligou para o local de trabalho: quero falar com fulano. E ele do lado. Aí o cara falou assim: pera um instantinho. Aí não tem, assim: olha, ele está na área, ele não está aqui na sala no momento. Que o homem tem isso, né? Essa é a diferença do homem com a mulher. Quando a mulher quer fazer alguma coisa e diz assim: vou dormir na casa de uma amiga. Aí o homem liga para as 10 melhores amigas dela, ela não dormiu lá. Quando é o contrário, quando o homem diz: eu vou sair com meus amigos e não volta para casa, ela liga para os 10 melhores amigos dele. Os 10 dizem que ele dormiu lá, né? Então é esse tipo de situação, né? Antigamente era só o homem, ou majoritariamente era o homem. Hoje não. Hoje está meio a meio, 50%. E a gente vai ver Joana de Ângeles, que vai alertar numa mensagem sobre os ataques que a família vem sofrendo, né? E ela vai dizer que o conceito de família ele está sendo atacado quando dizem assim: o casamento está ultrapassado, passando uma ideia de amor livre, quando na realidade isso significa promiscuidade. E todo aquele rito que existia, então o Rossand, Rossand Kingsley, ele usa um termo muito interessante para ser a geração moral e cívica, né? Que é a geração que vivia nas épocas de 60, 70 e início dos anos 80, né? Que tinha todo um processo, que era o namoro, né? Conhecia a menina, conhecia o rapaz, aí namorava, ficava um tempo namorando, depois noivava, depois casava, né? E todo esse rito ele tem uma importância fundamental para que o relacionamento se mantenha estável. E o que acontece hoje? Vai ficando, né? Fica com um hoje, um outro amanhã, daqui a pouco, no final do ano, já ficou com a escola inteira, né? E perde-se essa essência. E isso vai refletir mais à frente. E os amigos vão incentivar. Então muitas vezes a mulher sai com as amigas, pode ser o homem também. A mulher está lá conversando: meu marido, não sei, eu acho que ele está, não tenho nem certeza do que está acontecendo. Aí a amiga fala assim: você vai deixar isso acontecer? Aí ela fala assim: o que eu posso fazer? Trai ele também. E aí incentiva, né, a procura de experiências extraconjugais. Não tem amor, não tem o carinho. E aí Manuel Flamengo vai dizer que os sentimentos vão ficar adormecidos e o ser não se expressa de forma significativa, fica nas sombras e depois se arrepende amargamente de toda uma situação.
E ele pergunta: não seria mais fácil uma existência de harmonia, respeitando as leis de amor? E a educação no lar, ela é fundamental para que todo o roteiro mais à frente dê certo, seja de sucesso. Só que no lar se formam personalidades doentias, que incentivam o prazer, incentivam o materialismo, em vez incentivam o prazer antes daquele amadurecimento psicológico. E a gente vê isso muito nos homens, né? Então, que o pai chega e fala assim, fala para a criança que tem 2 anos, 3 anos, quando tiver uma menina, vai e agarra, vai e beija na boca. Quantos pais a gente vê isso? Meu filho, lá, desde pequenininho, já está com as mulheres, e aí quer fazer a iniciação dessa criança cedo, iniciação sexual cedo. A criança não tem estrutura psicológica ainda, e já está sendo envolvida na questão sexual, né? Mais do que as palavras que são ditas em casa, fundamental são as atitudes dos pais. Então, muitas vezes, em lares como esse, a mulher é um ser submisso. A mulher fica ali meio que como algo decorativo. E a criança, ela vai perceber todas essas nuances. E aí vai ser um adulto, né? Vai passar a ver a mulher como objeto. Porque vê a mãe em casa e o pai incentiva que as mulheres pode se fazer isso com as mulheres, a mulher vira um objeto. E aí ele tem dificuldade de estabelecer um relacionamento sério. Vai casar, vai pegar homem, vai casar na igreja para satisfazer a sociedade. Mas como não sabe o que é o amor, não sabe fazer isso dentro de casa. Né? Aí a mulher, a esposa, começa a reclamar de determinadas situações, ele não suporta, vai para a rua buscar o prazer. E aí depois o pai pergunta: onde foi que eu errei? E com a mulher não é muito diferente, né? A mulher muitas vezes é criada numa bolha, né? Não pode tocar, se tocar vai morrer, né? Muitas vezes aqueles pais rigorosos: se encostar o dedo da minha filha, está machucado. Né? Aí essa jovem não tem maturidade suficiente para superar determinados conflitos, que aí envereda pelas drogas até o suicídio. Então, assim, falham muitos projetos reencarnatórios, retardando o avanço espiritual. Então, problemas que eu resolveria com 3 encarnações, vou resolver com 15, com 20, né? Carregando o ser com uma série de problemas que ele não tinha e não teve necessidade para passar por isso. Mas Deus é tão misericordioso conosco que nunca ocorre um fracasso completo. Algo a gente aprende. E a gente vê isso muito em reuniões de obsessão, as reuniões mediúnicas, onde espíritos vêm arrependidos do mal que fizeram e querem uma oportunidade, e eles compreendem o mal que fizeram, ou se não compreendem ainda, acabam pela conversa, pelos estudos, tomando noção dos seus erros. Quem lembra de um filme chamado Proposta Indecente? O que era o filme? Assim, os mais novos não vão lembrar, então vou contar um pouco. Né? O filme Proposta Indecente era tratava-se de um casal, né, que se conheceu muito novo e eram apaixonados um pelo outro. Então eles viviam aquele amor de novela, né? Aquele amor príncipe encantado, né? Aquela coisa toda. Só que a questão material aperta. Então eles começam a viver, né, na penúria, não tem muita coisa, né? Está escasso, ele não tem emprego, enfim, o dinheiro é curto. E aí um milionário oferece a quantia de $1 milhão para que ele tenha uma noite com ela. E aí aquela dúvida: aceito ou não aceito? E o filme trata desse ponto, né? Para chegar no final eles entenderem que a questão espiritual, a questão do amor, vale mais do que qualquer situação financeira, que é o que nos dizem, né? Quando nós casamos na igreja, quando o padre diz assim: na alegria e na tristeza, na saúde e na doença.
Então, né, em todas as situações da nossa vida, sejam elas quais forem, eu preciso estar com aquele companheiro. Né? Então, essa questão do adultério é muito complexa. Né? São muitos os fatores que levam a isso. Como se já não fosse fácil superar, né? Não deixar se levar por essa questão, por esse envolvimento, aí a gente pensa assim: não, mas eu não cometo adultério, sou fiel à minha esposa, sou fiel ao meu esposo. Né? Aí Jesus vem complicar o lado para a gente mais um pouquinho. Não seria tão fácil, né? Aí ele chega e diz assim, vai dizer em Mateus, capítulo 5: aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu, porém, vos digo que qualquer um que tiver olhado uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. Minha filha odeia uma atriz chamada Scarlett Johansson. Não sei se vocês conhecem, acredito que conheçam. Fez Lucy, fez Vingadores. Eu falei assim: mas ela trabalha bem, mas eu a odeio. Por quê? Porque na fila para a mulher sair bonita, a fila que as mulheres fazem para pedir a Deus para nascer bonita, ela entrou 5 vezes. Porque ela é muito bonita, muito bonita, né? E aí ela odeia porque ela é muito bonita, né? E aí? Admirar a beleza. E aí eu penso às vezes as mulheres, eu não sei, mas por exemplo, George Clooney é alguma coisa? Significa alguma coisa? Né? Então quer dizer, eu não posso ter filme, não posso ter novela, não posso ver nada, né? Porque eu não posso admirar se uma pessoa, um homem ou uma mulher são bonitos. Será que isso é adultério? Admirar, né, a beleza é uma coisa, né? Admirar o belo não é pecado, porque a gente admira uma flor, a gente admira uma paisagem, a gente admira às vezes a foto de um animal que foi tão bem tirado que você fala: nossa, coisa linda, né? Admirar a beleza de alguém não é cometer adultério, mas é cometer adultério se assim: casava fácil com ele, né? Quando eu uso essa afirmação, né, eu estou cometendo adultério, né? Isso é um desrespeito ao cônjuge. Mas a Scarlett Johansson nunca vai dar bola para mim, nunca, de jeito nenhum. Uma mulher daquela nunca vai acontecer. Mas se tiver oportunidade, será que eu vou resistir? E se não tiver oportunidade, vai ficar pensando o tempo todo na possibilidade? Um dia, quem sabe, né? Ela vem no Brasil, aí vai a Rio das Ostras, né? Vou ficar pensando nisso? Mas que mal tem isso? E a gente vai pedir ajuda a Allan Kardec, né? Que na Gênese vai explicar que os fluidos são o veículo do pensamento. O pensamento atua sobre os fluidos como o som atua no ar. Então o fluido ele entra em vibração de acordo com o meu pensamento. E o pensamento ele vai criar imagens que se refletem no perispírito, como um espelho, e toma nele corpo, mesmo que permaneça inerte. Então eu estou lá sentado, quer dizer, cada um de nós aqui, sentado, quietinho, lá. Mas às vezes aquela pessoa que está do teu lado ali, sentada, assim, olhando para longe, está arquitetando um assassinato, e você não faz nem ideia, né? Que é o que ele fala: se o homem tem a ideia de matar outro, mesmo que não externe, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, e ele vai reproduzir tudo, passo a passo. Você que trabalha em tal lugar, você que sai em tal hora de casa, ele passa sempre pelo mesmo caminho, naquela esquina ali eu pego ele, ninguém vai ver, vou para casa como se nada tivesse acontecido. Pensei nisso. E eu estou quietinho sentado ali. Só que na minha volta
todo este filme vai passando. Então eu estou movimentando os fluidos à minha volta. O pensamento vai criar a imagem da vítima e a cena inteira acontece. E o outro pode pressentir, porque é vibracional. Então ele pode pressentir, mas ele não sabe quem, quando, aonde, mas ele percebe que tem alguém querendo me matar. Então temos que ter cuidado com o nosso pensamento. O pensamento nós podemos usar para o bem ou para o mal, né? Como o Jorge comentou aqui antes, aquele trabalho do Força do Bem, né? Corrente do bem. O que é a corrente do bem? Nossos pensamentos centralizados, concentrados em auxílio ao próximo. Então estou usando bem o meu pensamento. Mas quando alguma situação, né, a gente vê um assassinato, né, um crime bárbaro cometido, quando a gente vê a figura do assassino na televisão, o que nós pensamos? Então nós estamos focando toda a nossa raiva, toda a nossa indignação, tudo de ruim em direção naquele companheiro que cometeu um ato, sabe-se lá por que razão. E aí, lembrando Jesus, né, o escândalo é necessário, mas aí daquele que causar o escândalo. E os Espíritos vão nos dizer, na questão 89, que quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo da alma. Então, quando nós pensamos em alguma coisa, nós estamos lá. Quando eu estou pensando na atriz fazendo alguma coisa, eu estou lá. É como se eu estivesse lá. Só falta o corpo. Por quê? O espírito já está lá. Percebe a complexidade do que a gente está falando aqui? Percebe o quanto a necessidade que cada um de nós tem de domar os pensamentos, de controlar os pensamentos? Por isso que Kardec vai dizer que o bom espírita é aquele que se esforça na sua transformação moral. É aquele que se esforça para domar as más inclinações, que podem ser o pensamento. Então eu preciso me controlar. E a gente vê às vezes no trânsito essa dificuldade. Quando alguém nos fecha, quando alguém entra sem dar seta, o que a gente pensa? Vai, meu irmão, vai em paz. Claro que não, né? Mas é o que a gente deveria fazer. Ele está com pressa por alguma razão. Ele deve estar, alguém deve estar internado, né? Ou aconteceu alguma coisa com alguém, né? Ou tem uma necessidade. A gente não pensa nisso. Pensa o quê? Vai, meu irmão, vai em paz. E novamente Jesus, para consolidar toda essa questão do pensamento, ele vai dizer uma frase, um texto que está em Mateus, que diz assim: não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde aí estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. E qual a solução? O adultério aconteceu. O adultério aconteceu. E aí? E agora? O que fazer? Quando a gente entende que a finalidade do casamento é reajuste de dois espíritos devedores entre si, e quando eu digo dois espíritos devedores, é porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então a grande maioria dos casamentos nesse planeta é um casamento de provas e expiações. Nós não somos perfeitos. São dois seres que não são perfeitos. E quando entendermos que o outro tem obrigações, mas também tem direitos, assim como nós, o outro vai falhar e errar, assim como nós, a gente vai começar a ver por um outro enfoque. O relacionamento é como um filme. A mágoa é a fotografia.
quando um cai, o outro tira a foto e fica olhando para aquela foto o tempo todo, esquecendo que tem um filme todo acontecendo. Nós nos apegamos a uma passagem, esquecendo tudo que foi construído até aquele momento. De novo, Emmanuel, o adultério ele tem correlação, corresponsabilidade. E a maioria dos casamentos é provacional. Quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar, com certeza ele falava de casamento. E 70 vezes 7 é pouco para o mês. Quem é casado sabe, né? E a conversa entre o casal vai ajudar nesse acerto. Porque se um adulterou, o que levou? Nós nunca questionamos isso, a gente sempre acusa, como os homens acusaram a mulher adúltera. Só que quando o Emmanuel lembra, onde está na história o adúltero? Ninguém sabe, né? Mas aquela mulher cai naquele problema, mas só se preocupa com ela, e todos querem apedrejá-la. E aí Jesus vem com a frase emblemática, que vai ser o nosso, tem que ser o nosso roteiro na vida, que é aquele que estiver livre do pecado, que atire a primeira pedra. Quando nós estivermos livres do pecado, nós vamos entender que não podemos atirar pedra. Nós vamos entender que aquele ser que errou é uma criança que ainda está aprendendo. Por isso, a grande responsabilidade, a conversa franca entre o casal. Vai ser doloroso? Muito. Vai ser traumático? Talvez. Mas é necessário. Vamos nos expor um para o outro. Vamos nos abrir um para o outro. E a experiência dos psicólogos vai dizer que o relacionamento, quando tem esta sinceridade, acaba crescendo. Cresce no sentido de valores, cresce no sentido da intimidade. E hoje, uma das coisas mais invejadas que existem é um relacionamento estável. Então muitas vezes um fala para o outro assim: como é que está o teu casamento? Aí você diz: está indo, né? Aí a pessoa: opa, então ele tem um relacionamento estável, então eu vou ser feliz com ele ou com ela. Aí tenta abrir e aí vai descobrir que vão ser 3 infelizes. O relacionamento vai se sustentar porque ambos precisam se reconciliar. E é esforço de cada um para que o casamento seja feliz. Eu não posso estar num relacionamento se ele for da mesma religião que eu, se torcer pelo mesmo time de futebol, se gostar da mesma música, mas apesar dos defeitos e das dificuldades que você tem, eu quero ficar com você. Quando Jesus diz: atire a primeira pedra aquele que estiver isento do pecado, ele vai nos dizer que não devemos julgar o outro com mais severidade do que julgamos a nós mesmos. Vamos dizer que não podemos condenar o outro e absolver a nós mesmos. Porque quando eu consigo observar o defeito no outro, é porque eu também carrego este defeito. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele tem um trecho que vai resumir um pouco isso que a gente falou. Quando cada criatura for respeitada no seu foro íntimo, para que o amor se consagre como vínculo divino, muito mais de alma para alma do que corpo para corpo, com a dignidade do trabalho e do aperfeiçoamento pessoal, os conceitos de adultério e prostituição se farão distanciados do cotidiano, de vez que a compreensão acalmará o coração humano e a chamada desventura afetiva não haverá razão de ser. Então eu preciso estar ligado àquela criatura que vive comigo, na alma, entendendo-a. É por isso que nós estamos vivendo
temos o sofrimento, né? Aquela coisa do relacionamento, porque é necessário que eu viva nessa situação. Quando nós comentamos a passagem da mulher adúltera, todos conhecem a história, não vou repetir aqui porque todos já sabem. Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela continua essa história, que a mulher, no final da tarde, depois de todo aquele fato acontecido, ela vai procurar Jesus e diz para ele, conta em prantos a situação. Elas se casaram recentemente. O marido, menos de uma semana depois do casamento, voltou à farra, voltou para as noitadas, e ela se sentindo solitária em casa, até que aparece alguém que começa a conversar com ela, que começa a dar a ela um pouco do carinho, aquilo que ela mais sentia falta no relacionamento. E aí acabou cometendo o ato, onde foi pega. E aí ela vai falar a Jesus: e agora? O que eu faço, mestre? Porque eu não posso voltar para casa, porque meu marido expulsou. Não posso voltar para a casa dos meus pais, porque agora eu sou a vergonha, e todo lugar que eu passo me reconhece e vão falar da adúltera. O que eu faço? Jesus então diz a ela: busca a oportunidade de reparação e adapte a situação, aguardando o amanhã com disposição de quem compreende o prejuízo a si mesmo causado. A negligência do esposo não constitui respaldo para o ato infeliz. Ele é doente, vivendo numa sociedade alienada de amor. Não tem condição de estender-te a mão quando dele necessitas. Segue, porém, renovada pela certeza do triunfo, porque todo aquele que se levanta da queda encontra apoio na fé e na luta para afirmar-se. O Pai não desampara filho algum e vela devotado por todos. Ela compreende e dali parte. Vamos encontrar 10 anos depois, na cidade de Tiro, numa casa humilde, que recolhia peregrinos cansados e enfermos, e aqueles que não tinham ninguém. E essa mulher passou a cuidar desses infelizes, cuidando das feridas, alimentando-os e falando sobre Jesus. Um dia é levado até ela um homem quase morto. Ela o recolhe com carinho, cuida das suas feridas, dá-lhe a sopa para que ele pudesse ficar aquecido e começa a falar-lhe de Jesus. E aí o homem vira para ela e diz assim: esse Jesus a quem você se refere é o crucificado? Ela fala assim: ele mesmo. Morreu por nós, mas voltou ao nosso convívio para nunca mais nos abandonar. Vós o conhecestes para ter a certeza que seus ensinamentos são verdadeiros? E aí ela diz: sim, eu o conheci pessoalmente quando a mim salvou. E aí o homem vai dizer: também tive a honra de conhecê-lo, mas não soube me beneficiar. A ti ele salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando da sua presença, confuso e amargurado. E o que ele vos fez para que ficasse nesse estado? Salvou a minha mulher, que adulterara, e não me concedeu uma palavra de consolo. Não pude compreendê-lo. Abandonei a companheira a quem me felicitara,
e com meus vícios me envenenei. Passados anos, despertei para a verdade e comecei a buscá-la por todo canto. A busca acabou com o meu corpo e vim parar aqui. E aquela mulher, ouvindo a história, se lembra da passagem na praça, do diálogo com o mestre. Mas não disse nada. Segurou a mão dele e disse: o arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor, e Jesus, por isso, nunca está longe daqueles que o querem e o buscam. Agora dorme em paz enquanto eu velo, porque nós já o encontramos. E que essa passagem, contada com tanto carinho por Amélia Rodrigues, possa fazer eco em nossos corações, para que a gente possa olhar para o companheiro ou a companheira como alguém necessitado, alguém também em provas tão duras quanto as nossas, talvez até mais dura por suportar a gente não é fácil, né? Talvez a dela seja mais difícil, pelo menos a minha esposa eu digo, a dela é mais difícil que ela, né? De suportar, de procurar entender alguém totalmente diferente, alguém com suas características, as suas personalidades, que a gente possa tolerar um pouquinho mais, que a gente vai aprendendo assim, na tolerância a compreensão, da compreensão o amor. E que se o companheiro ou a companheira tropeçou, por que não perdoar? Por que não dar uma nova chance? Mas não adianta dar uma nova chance simplesmente assim, eu te perdoo e ponto final. Vamos procurar saber, vamos procurar conversar, nos conhecer. Talvez as 10 encarnações juntas que nós devemos passar se reduza a uma, a duas. Possamos aproveitar esta oportunidade que nos está sendo dada, essa oportunidade valiosíssima, porque nós já estamos na mudança, nós estamos na transformação, e o nosso relacionamento vai nos ajudar a dar o salto que tanto queremos, tanto almejamos, que é o planeta de regeneração. Que o Pai amado, que o Divino Amigo, que toda a espiritualidade desta casa, que os nossos mentores espirituais possam nos abençoar, nos amparar e iluminar nessa nossa jornada. Muita paz a todos.